Olá pessoal, meu nome é José Eduardo Marian, eu sou professor do Instituto de Biociências da USP e eu fui convidado pelas professoras Rosane e Alessandra para ministrar duas aulas bastante básicas para vocês que fazem parte daquele eixo dos temas integradores que a professora Rosana comentou com vocês na última aula, tá? Então, a gente tem apenas 15 a 20 minutos para discutir conceitos muito importantes, tá? E que vão ser necessários para que vocês consigam acompanhar o restante do curso. Então, nesta aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre conceitos relacionados à simetria animal, tá? Folhetos embrionários ou germinativos, cavidades corpóreas e também vamos discutir brevemente sobre segmentação, tá? Então, iniciando pelos planos de simetria, tá? Então, a gente pode definir simetria, por exemplo, né, como o arranjo regular das estruturas corporais em relação ao eixo do corpo. Uma outra definição possível também é a divisão imaginária do corpo em imagens especulares. Então, imagens especulares são imagens semelhantes, parecidas ou iguais, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos agora. Então, se a gente toma a simetria bilateral como exemplo, né, que é a simetria presente naquele grande grupo que a gente conhece como bilatéria, que inclui a grande maioria dos animais, com exceção apenas dos cnidários, esponjas e alguns outros grupos menores, a gente tem que neste tipo de simetria, a gente tem apenas um único plano que divide o animal em metades especulares, ou metades iguais. E este plano é o plano sagital médio, que é esse que está nessa figura aqui, que vai dividir o animal em metades direita e esquerda, tá? Então, plano sagital é esse plano que está dividindo o animal em metades direita e esquerda. E se for o plano sagital médio, ou médio sagital, ele que vai dividir exatamente o animal em metades especulares, tá? A gente também tem um outro plano, que é chamado de plano transversal, tá? Nesse caso, ele não vai dividir em nenhum ponto o animal em metades especulares, mas ele vai dividir o animal em porções anterior e posterior do corpo, tá? Então a gente tem um eixo anteroposterior em animais que têm simetria bilateral, tá? Então a gente chama esse plano de plano transversal, tá? A gente também tem um outro plano, que é o plano frontal, que é esse que está marcado em verde, que também não vai dividir o animal em metades especulares, tá? Mas ele vai dividir o animal em porções dorsal e ventral. Tá? Então, o plano frontal, que está marcado em verde, é o que vai dividir o animal, este plano aqui, ó, tá? Vai dividir o animal em porções dorsal e ventral, tá? Então, é muito comum em animais que têm simetria bilateral, a gente ter uma diferenciação tanto no eixo anteroposterior quanto no eixo dorso-ventral, tá? Então, é muito comum a gente ter estruturas ou concentração de estruturas sensoriais na região anterior, tá? Mesma concentração do sistema nervoso, né? Você já deve ter escutado falar naquele termo, cefalização, né? E também é muito comum a gente ter uma diferenciação dos eixos dorsal e ventral, tá? Então é muito comum a gente ter na região ventral estruturas locomotoras, tá? E na região dorsal, por exemplo, estruturas relacionadas à camuflagem do animal, tá? Então a gente tem esses três planos, plano sagital, plano frontal e plano transversal, tá? Alguns outros detalhes interessantes, tá? Que a gente pode ter diferentes nomes para os mesmos planos, tá? Então, o plano transversal também pode receber esse nome, axial, tá? Então, se vocês escutarem ao longo dessa disciplina, ao longo do curso, corte axial ou plano axial é a mesma coisa que transversal. Frontal, corte ou plano frontal, pode ter o nome de plano coronal também, tá? São sinônimos. E quando eu falo em corte, seção ou plano, estou falando da mesma coisa. Então eu posso me referir a corte transversal, seção transversal ou plano transversal. Um último detalhe interessante é que quando você escuta o professor falar em corte longitudinal, isso pode se referir tanto a um corte sagital quanto a um corte frontal, tá? Que são esses dois aqui, o frontal e o sagital, tá? Em geral, porque ambos são planos longitudinais, com exceção, então, do plano transversal, que é perpendicular ao eixo longitudinal do animal, tá? Mas, em geral, quando você escuta corte longitudinal, o pesquisador ou o professor está se referindo ao corte sagital,
tá? Mas ambos os planos são planos longitudinais. Tá? Então isso vocês vão escutar muito de agora em diante nessa disciplina, que é a corte transversal, plano transversal, seção transversal do corpo de um animal. Tá? Então aqui somente para vocês terem esses mesmos planos no animal vertebrado, a gente tem então o plano sagital, que no ponto médio vai dividir o animal em metades iguais, direita e esquerda. A gente vai ter o plano transversal, que é perpendicular ao eixo longitudinal do animal, que é este eixo aqui. Tá? E por fim o plano frontal, que está dividindo o animal em porções dorsal e ventral. E em nós, seres humanos, a gente tem a mesma coisa também. Nós temos um plano sagital aqui que vai dividir a gente em metades direita e esquerda, um plano frontal e um plano também transversal. Só muda um pouquinho, né? Porque nós somos bípedes, né? Mas os planos são os mesmos. Então agora passando para a próxima sessão da nossa aula, que tem a ver com os folhetos germinativos ou embrionários, tá? Então para isso a gente tem que recapitular um pouquinho o que a gente já viu sobre embriologia ou embriogênese, tá? Vocês vão ainda ter mais uma aula, pelo menos mais uma aula neste curso que aborda um pouco disso, mas vocês devem se lembrar da disciplina de zoologia dos invertebrados, que a grande maioria dos animais passa durante o seu ciclo de vida por um processo que a gente conhece como gastrulação, tá? Que vai ocorrer após o estágio de blástula, que neste esquema está representado aqui por esta massa de células, que tem uma camada aqui de células revestindo, então, ou encerrando uma cavidade interna, que a gente conhece como blastocele. Tá? É uma cavidade preenchida por fluido presente no embrião. Tá? Então, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é a gastrulação por invaginação, o que vai acontecer? No polo vegetal, a gente vai ter a invaginação dessa camada de células do polo vegetal, levando então à invaginação desse polo. Tá? Veja que a blastocele embrionária aqui foi quase que completamente obliterada. Tá? E a gente tem então a formação do tubo digestivo primordial, que a gente conhece como arquênteron, tá? E a formação desta abertura aqui, muito importante no embrião, que a gente conhece como blastóporo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem a formação de duas camadas, ou dois folhetos germinativos, que a gente conhece como ectoderme, a mais externa, e a endoderme, a mais interna, que está aqui formando, revestindo o arquênteron. Tá? Então, também revisando um pouco o que vocês já viram em zoologia dos invertebrados, vocês devem se lembrar que os Cnidaria são animais que a gente conhece como diblásticos ou diploblásticos. São animais que apresentam somente dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Então, esses são folhetos ou tecidos que a gente encontra nos embriões. Nos adultos, a ectoderme vai dar origem à epiderme e a endoderme vai dar origem à gastroderme. Tá? Então, neste esquema aqui, o que a gente tem? A epiderme pintadinha aqui em amarelo, tá? Então revestindo externamente o animal, e a gastroderme revestindo então aquela grande cavidade, a cavidade gastrovascular dos cnidários, está aqui pintada em azul. Tá? Então, nesses animais que são diblásticos, a gente tem somente dois folhetos embrionários. Na grande maioria dos animais, entretanto, a gente vai ter três folhetos embrionários, ou três folhetos germinativos. Tá? Por isso que a gente conhece a grande maioria dos animais que pertencem a esse grande grupo chamado de bilatéria. Tá? A gente chama eles de animais triblásticos ou triploblásticos, porque eles apresentam um folheto embrionário germinativo adicional, que é a mesoderme. Tá? E é a partir de apenas três folhetos embrionários, ou três tecidos embrionários apenas, que a gente vai ter todos os tecidos que a gente conhece nos adultos. Tá? Então a gente vai ter diversos tipos de tecidos, como conjuntivos, nervosos, musculares e epiteliais, e todos os órgãos e sistemas de órgãos resultantes também da composição desses diferentes tecidos. Então, de apenas três folhetos, a gente tem toda a diversidade estrutural que a gente conhece no adulto. Tá? Então, alguns exemplos. A gente tem que a ectoderme, então, de novo, um tecido embrionário, vai dar origem no adulto a, por exemplo, a epiderme,
algum tipo de cutícula ou exoesqueleto se ele estiver presente no animal, há diversos tipos de órgãos sensoriais, um sistema nervoso, e também há porções anterior e posterior do tubo digestivo. Tá? Já a mesoderme, que é um folheto embrionário, vai dar origem no adulto, há, por exemplo, um mesotélio, que é um epitélio de origem mesodérmica, que vai revestir o celoma, que a gente já vai ver o que é. Tá? Também pode dar origem a células musculares, a gônadas, diversos tipos de células do tecido conjuntivo, tá? E outras estruturas, como, por exemplo, estruturas internas de suporte, ou seja, por exemplo, os ossos do nosso esqueleto. Tá? E a endoderme vai dar origem à porção mediana do tubo digestivo e as estruturas associadas. Tá bom? Muito bem. Passando agora para a terceira sessão dessa aula, que é muito importante também, sobre cavidades corpóreas. Vamos retomar aqui aquele esqueminha que a gente viu da embriogênese, do processo de gastrulação por invaginação, né? Para ver se a gente consegue entender o que representa esse esquema. Então lembra quando eu falei em corte transversal? Então a gente já vai aplicar esse conceito aqui, ó. Imagina que eu estou fazendo um corte transversal nesta altura aqui, tá? Deste embrião que acabou de sofrer a gastrulação por invaginação. O que eu vou ter, então, neste corte transversal? Eu vou ter externamente uma ectoderme aqui pintadinha de azul, uma endoderme achurada aqui em verde, tá? E aquela cavidade do embrião, que é a blastocele, tá? Que vai estar aqui pintada em preto, tá certo? E veja que nesse estágio ainda não surgiu a mesoderme, certo? Então, no primeiro exemplo que a gente vai ver, com o surgimento de células da mesoderme, elas podem se multiplicar e ocupar, eventualmente, todo o espaço interno, obliterar aquela cavidade embrionária, tá? Da blastocele. Então a gente vai ter aqui, no caso, um animal que tem externamente ectoderme, revestindo o tubo digestivo, então essa aqui é a luz do tubo digestivo, tá? Então revestindo o tubo digestivo aqui a endoderme e ocupando espaço entre a ectoderme e a endoderme, a gente vai ter todo esse espaço preenchido por mesoderme, achurada aqui em laranja, tá? Então, a este plano corpóreo, que é um plano compacto, maciço, a gente dá o nome de plano acelomado, tá? Que a gente vai ver, por exemplo, nas planares, que vocês viram também na disciplina anterior deste curso, Zoologia dos Invertebrados, do filo Plateumintes, tá? Tá aqui um esqueminha um pouco mais complexo, representando o plano corpóreo das planares. Então, a gente tem ectoderme, que vai dar origem ao adulto epiderme, a endoderme, que está revestindo o tubo digestivo, e o mesênquima, que é esse tecido de origem mesodérmica, que está preenchendo esse espaço interno. Então, nos acelomados, a gente não tem uma cavidade corpórea além daquela cavidade do tubo digestivo, tá? Então, o corpo é compacto, maciço, tá? Num outro exemplo, de um outro plano, a gente pode ter, então, de novo, o mesmo esquema, ectoderme aqui, endoderme e a blastocele embrionária, tá? Nesse outro exemplo, a gente também vai ter o surgimento de bandas da mesoderme, de células da mesoderme que vão se multiplicar, só que elas não vão preencher completamente esse espaço da blastocele, vão revestir externamente aqui este espaço da blastocele, tá? Então veja que esta cavidade aqui em preto não está completamente delimitada por tecido de origem mesodérmica, ela está delimitada somente externamente, tá? Internamente ela é delimitada pela endoderme. A este plano eu dou o nome de pseudocelomado, tá? Por que pseudocelomado? A gente vai ver que no plano celomado, a cavidade interna é completamente revestida por tecido de origem mesodérmica, tá? Um outro nome possível que vocês podem encontrar, quando forem estudar, é blastocelomado. Por que blastocelomado? Porque esta cavidade interna aqui, em preto, é a blastocele embrionária que persiste no adulto, tá? Então, um exemplo aqui também, que eu trouxe para vocês, o exemplo das lombrigas, né, do filo nemátoda. Então, a gente vê aqui a epiderme de origem ectodérmica, o tubo digestivo que está sendo revestido por tecido de origem endodérmica, e essa cavidade aqui, o pseudoceloma ou blastoceloma, que está revestido por mesoderme somente externamente, tá? Então, internamente, ele é revestido por tecido de origem endodérmica, tá?
Então, por isso que a gente dá o nome de pseudoceloma ou blastoceloma. No meu último exemplo, que é o exemplo que a gente vai ver do plano celomado, a gente vai ter, além de proliferação de células da mesoderme no interior dessa cavidade, a gente vai ter também o surgimento de espaços no interior dessas bandas mesodérmicas que surgem na blastocele, tá? Então essa é uma das formas que a gente tem de formação do que a gente vai conhecer como celoma, tá? Então a cavitação dessas bandas, ou seja, vai surgir um espaço interno preenchido por fluido no interior dessas bandas que vão se dilatar e vão acabar ocupando todo esse espaço, ou grande parte desse espaço que antes era ocupado pela blastocele embrionária, tá? Então veja que esta cavidade interna, que a gente dá o nome de celoma, esta daqui, ela é completamente revestida por tecido de origem mesodérmica, tá? Então, diferente do outro plano que a gente viu, o pseudocelomado, tá? Então, aqui somente mais um exemplo para vocês. A gente tem epiderme, de origem ectodérmica, o trato digestivo revestido por tecido de origem endodérmica e uma cavidade interna inteiramente então, revestida por tecido de origem mesodérmica, tá? Veja que interessante, aqui, diferentemente do plano pseudocelomado, os órgãos não ficam livres na cavidade. Eles estão presos, suspensos aqui por esse tecido de origem mesodérmica que a gente conhece como peritônio, tá? Então a gente vai ter nomes específicos. O peritônio mais próximo do tubo digestivo é o peritônio visceral e o peritônio mais próximo da parede do corpo é o peritônio parietal. Ao conjunto de dois peritônios, de duas camadas de peritônio, a gente dá o nome de mesentério. Então a gente vai ter um mesentério dorsal e um ventral. São os mesentérios que mantêm os órgãos suspensos nessa cavidade, tá bom? E então trago essa novidade para vocês aqui. Nós, cordados, também somos animais celomados, tá? E onde está o celoma, já que nós, cordados, somos animais celomados? Então eu trago aqui um exemplo de um esquema do plano corpóreo de um gato, para a gente ver que a gente tem um espaço celomático ou celômico envolvendo o pulmão, tá? A gente também tem um espaço celomático envolvendo o coração e um outro espaço celomático abdominal, tá? Que é a cavidade peritoneal, tá? Então a gente vai ter uma cavidade, então, que a gente chama de cavidade pleural, né? Uma para cada pulmão, a cavidade pericárdica, que está envolvendo o coração, e uma cavidade abdominal, tá? Em nós, seres humanos, é a mesma coisa, né? Então a gente vê aqui nesses esquemas que a gente tem aqui a cavidade pleural envolvendo cada um dos pulmões, então a gente tem duas cavidades aqui, a gente tem também a pericárdica, ou o pericárdio, né? Que é essa cavidade que envolve o coração, e também aqui a gente tem este espaço aqui interno aqui, completamente revestido por tecido de origem mesodérmica, que é a cavidade abdominal ou peritoneal, tá bom? Um último item antes da gente fechar essa sessão. Eu não sei se vocês perceberam o que acontece com esta cavidade, que é a cavidade da blastocele embrionária, durante o surgimento da mesoderme e do celoma nos animais que são celomados. Olha que interessante. Veja que ela continua presente mesmo no animal que tem um celoma, né? Então a gente tem aqui, embora ela tenha sido quase que completamente obliterada pelo celoma, nesse caso aqui, a gente ainda continua vendo um restinho dessa cavidade. E é justamente esse espaço aqui, que corresponde a um espaço dentro do tecido conjuntivo, que vai formar a grande parte do sistema emal ou sistema circulatório da grande maioria dos animais, tá? Como a gente vai ver aqui. Então veja, esse é o espaço do celoma, tá? Então por ser um celoma ele é completamente revestido por células, por tecido de origem mesodérmica, tá? E veja que interessante, entre ambos os epitélios do celoma, neste esquema aqui, a gente vê que a gente tem um espaço de tecido conjuntivo, ou seja, um espaço entre lâminas basais de epitélios opostos, que vai funcionar aqui, que vai ser representado pelo sistema circulatório. Veja, circula sangue ou hemolinfa no interior desse espaço de tecido conjuntivo, tá? Então isso vai compor o sistema emal, o sistema circulatório
da grande maioria dos animais, tá? Então a gente tem exemplos dos vasos dos anelídeos, das hemocélides dos moluscos e dos artrópodes, tá? Então aqui só um exemplo desse vaso dorsal. Então esse aqui é um corte transversal do corpo de uma minhoca. Este vaso dorsal aqui nada mais é do que este espaço no tecido conjuntivo, tá? Inclusive em alguns cordados. Tá? Então, eu trouxe exemplo para vocês aqui dos urocordados e dos cefalocordados, que vocês vão ver nas próximas aulas. Tá? Então, nesses animais, apesar deles terem um sistema circulatório fechado, ele também é representado por esse espaço de tecido conjuntivo. Tá? As exceções são muito poucas no reino animal. Tá? Então, nos vertebrados, então, dentro dos cordados, nos animais vertebrados, a gente vai ter, sim, um epitélio, que a gente chama de endotélio, revestindo o sistema circulatório, os vasos do sistema circulatório, tá? Então, o endotélio, tá? Então, a gente tem poucas exceções do reino animal e que a gente tem um sistema circulatório revestido por um epitélio próprio, tá? Uma delas são os animais vertebrados, que são tema desse curso, tá? Mas a gente tem outras poucas exceções, tá? Muito bem. Antes de fechar essa parte de cavidades corpóreas, é muito importante discutir rapidamente sobre uma questão que a gente costuma ver dos alunos que saem do ensino médio. Eles saem com a ideia de que um plano acelomado surgiu antes do plano pseudocelomado, que veio antes de um plano celomado verdadeiro, né? Então, que a gente teria uma sucessão filogenética, tá? E hoje a gente tem elementos suficientes para dizer que isso não é o caso, tá? Que, na verdade, esses planos podem ter surgido mais de uma vez de forma independente, e não só isso, existem especialistas que defendem que o plano celomado teria surgido primeiro, tá? E depois a gente teria várias linhagens que teriam evoluído um plano pseudocelomado ou um plano acelomado, tá? Então essa é uma questão muito importante que seria bom se vocês pudessem trabalhar com seus futuros alunos, tá? Porque é muito recorrente a gente ver isso, alunos que saem do ensino médio com essa ideia de uma sucessão filogenética entre esses planos, tá? Então, passando agora para a última sessão dessa aula, sobre segmentação. Segmentação é a mesma coisa que metameria, tá? Que é a repetição seriada de segmentos corpóreos ou estruturas ou órgãos, tá? Semelhantes ao longo do eixo longitudinal do corpo de um animal, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Anelídeos são animais segmentados, então a gente consegue ver externamente os segmentos, e internamente as estruturas corpóreas também se repetem, tá? Outro exemplo são os artrópodes, que a gente também consegue ver externamente alguns segmentos, cada um deles portando aí apêndices locomotores que podem diferir de morfologia e função. E um exemplo que interessa ao nosso curso são os cordados. Os cordados também são animais segmentados, tá? E a segmentação é evidente por uma série de estruturas. Aqui no caso, aqui a gente tem um peixe semidissecado, a gente consegue ver a musculatura, na qual essa musculatura do tronco aqui se repete em diferentes pacotes, que a gente conhece como miômeros, né? E as próprias vértebras também são exemplos da segmentação desses animais. Então, a gente sabe hoje que a segmentação surgiu de forma independente nesses três grupos, tá? Então, nessa aula a gente revisou conceitos básicos, alguns deles vocês já viram em uma outra disciplina, né? Então a gente viu conceitos relacionados à simetria, principalmente simetria bilateral e as regiões do corpo. A gente também revisou um pouquinho sobre folhetos embrionários ou germinativos, então ectoderme, mesoderme e endoderme. Cavidades corpóreas. Então a gente viu que todos os cordados são animais celomados e onde a gente pode encontrar esse celoma, né? A gente também viu um pouquinho sobre cavidades embrionárias que podem persistir no adulto como sistema circulatório em alguns animais. E, por fim, a gente viu a questão da segmentação ou metameria, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula.